Já imaginou viver em uma época em que o simples ato de tomar um gole de cerveja ou brindar com um copo de vinho fosse considerado crime? Isso aconteceu nos Estados Unidos durante a Lei Seca, um dos períodos mais curiosos e controversos da história do país. De 1920 a 1933, o governo decidiu proibir a fabricação, venda e transporte de bebidas alcoólicas em uma tentativa de resolver problemas sociais como o alcoolismo e a violência, acreditando que o álcool era o principal responsável por diversas mazelas da sociedade. No entanto, o que parecia ser uma solução moral e idealista, logo se mostrou um verdadeiro desastre. Ao invés de reduzir o consumo de bebidas e trazer paz às cidades, a Lei Seca abriu as portas para a ascensão do crime organizado, liderada por mafiosos como Al Capone, que se tornou uma das figuras mais emblemáticas e temidas da época. Durante esses anos, gangues tomaram o controle do mercado negro de bebidas, estabelecendo uma rede de contrabando, corrupção e violência. O governo derrotou uma batalha contra um inimigo muito mais forte e estruturado do que esperava, e o país mergulhou em uma onda de criminalidade sem precedentes. Neste vídeo, vamos desvendar como essa proibição radical deu origem a uma era de gangsterismo, corrupção e violência, além de entender o papel central que Al Capone desempenhou nesse cenário, se tornando o rei do contrabando e da criminalidade em Chicago. Então, se você quer saber como uma decisão transformou o país e catapultou criminosos à fama, continue assistindo porque a história que vem a seguir é cheia de intrigas, traições e muito poder. O início da Lei Seca. A 16 de janeiro de 1920, entrou em vigor nos Estados Unidos a Lei Seca. Fabricar, vender ou consumir bebidas alcoólicas estava oficialmente proibido. No país inteiro, policiais jogavam fora todo o álcool que encontravam. Era o auge do movimento pela moderação e abstinência na América. Grupos conservadores e religiosos acreditavam que a bebida era uma ameaça à lei e à ordem. Mas, na verdade, a Lei Seca acabou estimulando os males que pretendia combater: o vício e o crime. O início da Lei Seca nos Estados Unidos não foi uma decisão repentina, mas o resultado de décadas de pressão por movimentos sociais e religiosos que viam o álcool como a raiz de muitos dos problemas da sociedade. Desde o final do século XIX, grupos como a Women's Christian Temperance Union e a Anti-Saloon League começaram a ganhar força, acreditando que a eliminação das bebidas alcoólicas reduziria significativamente a criminalidade, a pobreza e a violência doméstica. Para esses ativistas, o álcool era visto como um veneno que corrompia tanto os indivíduos quanto as famílias. À medida que essas organizações ganharam poder político, influenciaram fortemente a opinião pública e o governo. Durante a Primeira Guerra Mundial, o sentimento contra o álcool se intensificou, com argumentos de que os grãos usados para a produção de bebidas deveriam ser destinados à alimentação dos soldados e da população. Em 1919, essa pressão culminou na aprovação da 18ª Emenda à Constituição, que proibia a fabricação, venda e transporte de bebidas alcoólicas em todo o território americano. No ano seguinte, a Lei Volstead foi criada para definir como essa concessão seria aplicada, oficializando o início da Lei Seca em 1920. No entanto, o que parecia uma vitória moral rapidamente foi seguido por problemas que ninguém previu. A demanda por bebidas alcoólicas não isoladas, ao contrário, ela cresceu ainda mais, e o mercado negro floresceu. A proibição legal abriu caminho para que o crime organizado controlasse o comércio de álcool, e logo ficou claro que a Lei Seca havia criado um problema muito maior para aquele que pretendia resolver. O impacto da Lei Seca. Quando a Lei Seca entrou em vigor em 1920, muitos acreditaram que ela traria uma era de paz e ordem, reduzindo a violência e os problemas sociais causados pelo consumo excessivo de álcool. No entanto, o impacto foi exatamente o oposto. A prisão do álcool gerou uma explosão de ilegalidade e crime organizado no país. O que o governo não previu foi a criação de um vasto mercado negro, onde o álcool era produzido, transportado e vendido clandestinamente. Isso deu origem aos speakeasies,
bares secretos que se espalharam rapidamente por todo o país, permitindo que as pessoas continuassem consumindo bebidas alcoólicas longe dos olhos da lei. Para atender à demanda crescente, surgiram os contrabandistas de álcool que lucravam milhões de dólares traficando bebidas. Nesse cenário de ilegalidade, gangues e mafiosos como Al Capone se aproveitaram da oportunidade, tomando o controle desse comércio e expandindo suas atividades criminosas para além do álcool, como jogos de azar e prostituição. O crime organizado se infiltrou nas estruturas do governo e da polícia, corrompendo autoridades que, em muitos casos, apresentavam vista grossa em troca de propina. Além disso, o número de crimes violentos disparou à medida que gangues rivais lutavam pelo controle dos territórios e rotas de contrabando. Chicago, em particular, tornou-se um dos epicentros dessa guerra entre gangues, com tiroteios, assassinatos e massacres, como o famoso massacre do dia de São Valentim, em 1929, chocando a nação. A Lei Seca, que tinha como objetivo reduzir a criminalidade e melhorar a moral da sociedade, acabou alimentando uma era de corrupção e violência. A frustração pública com o fracasso da proibição cresceu ao longo dos anos, e o governo, incapaz de conter o crime e a ilegalidade, viu sua política desmoronar. O impacto da Lei Seca foi tão negativo que, em 1933, a 21ª emenda foi aprovada, revogando a proibição do álcool e encerrando oficialmente esse período conturbado da história americana. O surgimento de Al Capone. O nome Al Capone se tornou convencional de crime organizado, poder e brutalidade durante a era da Lei Seca. Mas a história de como ele ascendeu ao topo começa bem antes de ele se tornar o rei de Chicago. Alphonse Gabriel Capone nasceu no Brooklyn, em Nova York, em 1899, filho de imigrantes italianos. Desde jovem, Capone se envolveu com gangues de rua, trabalhando para crimes locais. No início de sua carreira no submundo, Capone teve contato com Johnny Torrio, um dos chefões do crime em Chicago, que se tornaria seu mentor e o levaria a se mudar para a cidade onde ele consolidaria seu império. A mudança para Chicago, no entanto, foi motivada por um motivo prático: as oportunidades de poder e dinheiro que surgiram com a implementação da Lei Seca. Quando a captura do álcool começou em 1920, Torrio descobriu o potencial de lucro no comércio clandestino de bebidas alcoólicas, e Capone foi chamado para ajudar a administrar as operações. Foi então que começou sua ascensão meteórica. Em Chicago, Capone logo provou ser mais do que um simples capanga. Torrio, regularizando sua habilidade para os negócios e sua disposição para usar a violência quando necessário, deu a Capone um papel de liderança nas operações de contrabando de álcool. Enquanto a demanda por bebidas ilegais crescia, as gangues lutavam ferozmente pelo controle do comércio lucrativo de álcool. Nesse ambiente, Capone se destacou, usando táticas brutais para eliminar seus concorrentes e expandir o império de Torrio. Quando Torrio foi ferido em uma tentativa de assassinato e decidiu se aposentar, ele passou o controle de seu império para Capone, que se tornou o chefe absoluto do crime em Chicago. Com o controle do contrabando de bebidas, Capone começou a diversificar seus negócios, expandindo suas atividades para o jogo ilegal, bordéis e extorsões. Ele criou uma rede complexa de atividades criminosas que envolve não apenas a venda de álcool, mas também a manipulação política e policial. O sucesso de Al Capone deveu, em grande parte, à sua capacidade de corromper figuras de autoridade, pagando propinas generosas para garantir que sua operação ilegal pudesse continuar sem grandes interferências. Isso o fez ganhar o apelido de Scarface, um homem temido, mas que também soube como manter as aparências, se apresentando em público como um empresário respeitável, organizando eventos benéficos e ajudando a população local. Entretanto, a ascensão de Al Capone ao topo do submundo não veio sem um alto custo. Sua liderança foi marcada por uma violência brutal, que culminou em episódios como o infame massacre do dia de São Valentim, em 1929. Nesse evento, 7 membros de uma gangue rival foram metralhados a sangue frio por homens que se passaram por policiais, em um dos episódios mais sangrentos da era da Lei Seca. Embora Capone nunca tenha sido oficialmente acusado pelo crime, era amplamente sabido que ele estava por trás do ataque, que demonstrou até onde ele estava disposto a ir para consolidar seu poder. Sua notoriedade cresceu, e apesar de seus esforços para construir uma imagem pública simpática, Capone se tornou o homem mais procurado dos Estados Unidos.
O poder de Al Capone sobre Chicago era tão vasto que ele parecia intocável, mas, ironicamente, não foi por causa de seus crimes violentos ou contrabando que ele seria capturado. Em 1931, após anos de tentativas frustradas de incriminá-lo por seus atos mais graves, o governo americano usou uma tática inesperada para derrubá-lo: a sonegação de impostos. O agente Eliot Ness e sua equipe, conhecidos como os Intocáveis, conseguiram reunir provas de que Capone não pagava impostos sobre os milhões que lucrava com suas atividades ilegais. Foi assim que, em outubro de 1931, Al Capone foi condenado por evasão fiscal e sentenciado a 11 anos de prisão, marcando o fim de sua carreira como o mais famoso gangster da história dos Estados Unidos. A revogação da Lei Seca em 1933, através da 21ª Emenda, foi um marco que encerrou oficialmente esse capítulo turbulento da história dos Estados Unidos, mas suas consequências trouxeram a reverberar por décadas. A ascensão do crime organizado, a normalização da corrupção em certos setores e o legado de violência nas cidades marcaram profundamente a nação. Hoje, a Lei Seca serve como um exemplo claro de que legislações, sem levar em consideração as realidades sociais e econômicas, podem gerar mais danos do que soluções. O fim da separação trouxe uma nova era de regulamentação, que buscou equilibrar o controle sobre o álcool e o desejo da sociedade por liberdade individual, ao mesmo tempo em que abriu caminho para a reflexão sobre como lidar com problemas complexos de maneira mais eficaz e realista. E você gostou desse mergulho no mundo dos gangsters e quer mais histórias como essa? Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!